Olá, pessoal. Depois de um certo tempo sem apresentar vídeos aí nas redes sociais, eu voltei com essa, com essa gravação de hoje para dar algumas informações sobre como que é feito o cálculo do preço médio das ações, né? Então, quem opera no mercado de renda variável tem ações, tem fundos de investimentos, tem BDRs, cuja tributação ela ocorre, né, dentro de determinadas condições e fica sobre a responsabilidade do investidor o recolhimento do imposto de renda, assim como o cálculo do ganho de capital, né? Então, como há muitas dúvidas, recebi algumas perguntas, diretamente, e outras às vezes mando, são poucas, mas mando via, via rede social. Então, eu resolvi gravar esse vídeo. Mas antes de eu fazer a gravação, me dedicar a preparar esse material, eu fui, fui pesquisar na internet. Pensei, deve ter alguma coisa já pronta. E me deparei com algumas informações, alguns vídeos que tem gravado, mas que eles não levam mais a fundo assim, o procedimento, principalmente quando ocorre as vendas, né? Eles mostram muito como que é calculado o preço médio das ações, mas sempre considerando somente as compras, né? E, e o que acaba dificultando, então, quem quer entender e fazer o cálculo acaba tendo dificuldade em função da, da restrição de informações, né? São poucas informações que tem quando ocorre isso. E notei que tem algumas informações que, infelizmente, não estão muito de acordo com as normas da Receita Federal, né, e da própria Bolsa de Valores, né. Uma delas é que eu notei alguns vídeos, não foram tantos, mas alguns, eles sempre consideram o preço médio multiplicando pela quantidade de ações, mas quando o investidor vende as, uma parte das ações, né, faz uma parcial de vendas, ele, ele não considera esse, esse abatimento no estoque das ações, né? Por exemplo, o cliente lá tinha, o investidor tinha 1.000 ações da Vale, por exemplo, e vendeu 900 ações, ficou com 100 ações. Então, o preço médio ele não muda em função das vendas, mas ele tem um peso na hora de calcular o novo preço quando você faz uma compra. Então, isso tem que ser levado em conta. Você não pode considerar sempre a mesma quantidade de ações. Ocorrer uma venda, você tem que multiplicar o valor da ação, quanto foi pago no momento da compra, né? Ele não vai mudar esse valor, mas multiplicado pelo saldo, né? Porque quando vai fazer esse peso para somar junto com a nova compra e estabelecer o novo preço médio, ele vai acabar influenciando daí em função do peso, né? Que ele diminuiu a quantidade. Então, imagine que você tinha 1.000 reais, né, antes e agora você só tem 100 reais aplicado ao mesmo preço médio. E daí você fez uma compra de 2.000 reais. Note que na compra nova que você fez, e com o preço novo, 2.000 reais, os 100 reais que sobrou vai significar somente 10%, se o valor é maior, né, 2%, 2%, 1%, 0,5% sobre o valor atual. E isso acaba refletindo aí na formação do novo preço médio, ok? Então, tomar esses cuidados. Bom, e com isso, eu resolvi desenvolver uma calculadora, né? Pode ver que a data aqui dessa calculadora de imposto de renda é bem recente, eu ainda nem terminei, ela tem que fazer alguns ajustes, né? Mas agora em agosto de 25,
E, e essa base de dados que eu pego aqui, na verdade, eu não digito nada, porque eu desenvolvi em 2019, já tenho desde 2019, este sistema aqui de, de gerenciamento de investimentos, né? Então, eu simplesmente criei dentro desse sistema um módulo para calcular o IR, né? Calcular tanto o imposto de renda quanto o preço médio da ação, né? Então, por isso que para mim ficou fácil, não para desenvolver, mas depois de desenvolvido, por quê? Porque eu utilizo a mesma base de dados e não digito nada para fazer o cálculo, né? Eu simplesmente vou alterando no programa ali o que eu fiz, né? Para que, para que esses dados venham automaticamente já calculado o preço médio. Aí eu só dou alguns cliques na calculadora, também não digito nada, e ele já me dá valor o valor do imposto de renda, o preço médio, enfim, todas as informações necessárias. Bom, então, feito essa breve introdução aí, como meu filho gosta de dizer, a gente nota que, na prática, a teoria é outra, né? Quando você vai para a prática, muda bastante. Então, o preço médio é bastante simples de calcular quando você não tem vendas. Não que depois que tenha vendas ele fica difícil de calcular. Não é que ele fica difícil, ele fica muito mais trabalhoso, né? Porque você tem que ter um controle muito mais rigoroso, né? E, logicamente, que daí muda um pouquinho a forma que você calcula. Ok? Então, vamos lá. Vamos utilizar, então, a calculadora. Então, essa calculadora eu desenvolvi aqui em agosto, né? E ela é a calculadora de imposto de renda para renda variável, ações, né? Na B3, que é a Bolsa de Valores. Então, para a correta utilização do sistema, leia a metodologia de cálculo definida pela Receita Federal. O sistema foi desenvolvido utilizando o banco de dados Firebird, SQL e Delphi, né? E aqui não tem a continuação, mas ele roda tanto em rede local quanto numa rede remota, né? E, então e é multiusuário, ou seja, vários usuários podem utilizar ao mesmo tempo o sistema, nem problema. Ok? Então vamos lá. Feita essa introdução aqui, vamos à utilização da calculadora, como que eu fiz, né? Então vamos lá, aqui está a calculadora. Então, como que eu faço? E como que funciona? Então, o imposto de renda, sobre renda variável, ele funciona da seguinte forma: toda venda que você faz durante o mês, você tem até o último dia do mês subsequente à venda para fazer o recolhimento do imposto de renda se obteve lucro, né? E se essa venda, né, foi superior a R$ 20.000 no mês. Então, cada mês você zera, não interessa o que você vendeu no mês anterior, vale do dia 1º ao dia 30 ou 31, dependendo do mês, né? O valor da venda, o valor total da venda, não é o lucro, é o valor total da venda. Então, se ele ficou abaixo de 20.000, independente de quanto você teve de lucro sobre esses 20.000, que não ultrapassou esses 20.000, né? A venda, você vai estar isento de imposto de renda. Logicamente que é muito difícil, mas imagine que você fez uma venda num determinado momento e teve lá 60% de ganho em cima dos 20.000, né? Então, teve 12.000 de ganho, né? Você vai estar isento de imposto de renda de qualquer forma. Por quê? Porque o valor da tua venda não superou os 20.000. Ok? Então, então na calculadora aqui, eu tenho algumas janelas aqui. Nesta janela, eu trago todo o preço médio dos ativos em carteira
até a data, aqui está 1/1 de 24, a gente já vai alterar ali. Então, independente se eu fiz venda desses ativos ou não. Então, ele vai ser listado todos os ativos que você comprou até a data de 1/1 de 24. Então, se você comprou em 22, em 2020, ele vai estar ali, né? No dia 31/12 de 2023, ainda ele fará parte dessa, desse total da carteira. Então, aqui também já adiantando, é uma carteira teórica, não é um valor que eu tenho aplicado, né? Então, eu tenho a quantidade comprada, 16.931 ativos, o preço médio da carteira, veja, isto não interessa para a Receita Federal e nem para cálculo, interessa somente para eu ter um controle é, mais ou menos quanto que cada ativo que está na minha carteira tem de valor médio. Só isso. Por quê? Porque para cálculo de imposto de renda eu tenho que fazer o cálculo para os mesmos ativos, ou seja, títulos da Petrobras. Eu não posso somar Petrobras com Vale, com Banco Itaú. Eu tenho que fazer o cálculo somente das ações da Petrobras, somente das ações da Vale, né? Então, no final do mês, você vai fazer essa apuração ativo por ativo, né? Você fez 10 vendas da Vale durante o mês, você vai ter 10 cálculos para ser feito, em teoria, né? Ok? Então, vamos lá. Então, eu deixei já disponível, embora já tenha feito o encerramento, mas eu ainda deixei disponível, 1/6 de 2025 a 30/6 de 2025. Só para ter uma ideia como que funciona. Então, ó, quando eu cliquei aqui, eu só fiz um clique, ele já carregou automaticamente todos os ativos que está na carteira teórica, né? Desde o dia 1/6 de 2025. Então, até 30/6, todos os ativos que eu comprei, né, lá em 2000, 2019, se eu não vendi ainda, ele faz parte da carteira. Então, a carteira está aqui, a carteira teórica, né, e os ativos e seus respectivos preço médio de ativo individualizado, né, nessa coluna em amarelo. Bom, então, como eu confirmei aqui, ele não tem nada, eu já fiz a apuração. Na verdade, é 1/7 a 31/7, que eu deixei disponível, 31/7. Então, está aqui. O que eu tenho? Nesta janela aqui, da segunda janela aqui, onde tem ativos vendidos entre 1/7 e 31/7, são os ativos, então, que eu tenho que calcular imposto de renda, né? Por quê? Porque eu fiz a venda no mês 7 e tenho até o dia 31/8 de 25 para fazer o recolhimento. Ok? E como que eu faço o cálculo agora? Eu tenho que posicionar, então, o primeiro ativo, eu tomo como base esta janela aqui, que é aqui que eu fiz as vendas. Eu vou tomar como base as janelas das vendas e vou trazer, vou apontar o cursor para essa empresa, para essa EGE3, que é uma empresa de energia elétrica. Coloco o cursor aqui em cima, aqui já está na linha correspondente, venho na minha calculadora e vou selecionar o primeiro emissor, né, que é a ENGIE3. Posicionei, então, o cursor na primeira linha, né, eu tenho até 4 ativos para fazer, né, e quando eu posiciono ali, ele já puxa, então, automaticamente o preço médio da ação aqui, R$ 36,45. Aqui, como eu tenho mais casas decimais, ele não faz o arredondamento ali, ele fez 36,45 e aqui ele mostra 33,44, 63,63.
Quantas ações foram vendidas? O sistema aponta aqui que foi vendido 800 ações. Então, as 800 ações estão aqui, né? Então, multiplicando 800 ações vezes o preço médio, vai dar aproximadamente este valor. Por que aproximadamente? Porque além do preço médio, eu vou colocar o custo que eu tive, a despesa que eu tive para comprar e vender essas ações na Bolsa de Valores. Então, cada vez que você opera, você tem uma despesa. E essa despesa você abate no teu lucro. Por quê? Porque você teve uma despesa para realizar essa operação. E o imposto de renda é sobre o lucro líquido, né? Então, abate as despesas. Então, eu tive R$ 27,81 de despesa. Depois que eu calculei o saldo médio, né? Então, tá ali o saldo médio, não está incluso as despesas, eu multiplico a quantidade pelo saldo médio, vou ter, então, o meu custo líquido, digamos assim, aí eu acrescento as minhas despesas, aí eu vou ter meu custo bruto. Depois, então, eu deduzo do valor da venda, né? Então, a venda está aqui, é meu saldo atual, então foi vendido por 35.040. Então, quando você tira dos 35, você tira teu custo, vai apresentar aqui o teu lucro já líquido. Então, deu 5.855,10. E já tributou aqui o IR de 878,26. Né? Ok? Bom, agora ainda temos que calcular o segundo ativo. Então, posiciono novamente aqui na, na ETA 39, que é uma moeda digital, o Ethereum, né? E posiciono o cursor aqui também. Né? Então, eu vou ter quanto? 48,53. Posiciono na segunda janelinha aqui da calculadora, dei o clique e ele já carrega automaticamente o preço médio, R$ 48 e alguma coisa, né? 48,53 aqui, 48,52, né? Ele não arredonda. E quantas ações foram vendidas? 1.500 ações. 74.595 pelo preço médio, está aqui, né? Então, multiplica pelo preço médio. Então, a minha venda, daí eu faço a dedução dos custos e vou ter o meu lucro aqui, o meu lucro líquido. As despesas já estão aqui. Tive uma despesa de 35,83 para fazer essa compra e essa venda, ok? E o IR gerado, né, foi sobre o lucro de 1.766,04, gerou um IR de 264,91. Total do IR a recolher, 1.143,17, né? Então, uso o código do DARF 6015, né? E entro no site da Receita Federal lá e lá dá para baixar o programa, né? Acho que ainda dá para baixar o programa, ou já fazer o preenchimento online ali, né? No site da Receita Federal, ok? Bom, e aqui eu tenho um resumo, então, quantidade de ações vendidas, 2.300, o meu custo total, que é a soma desses dois custos, né? E o valor da venda total, que deu R$ 109.000, ok? Bom, aí aqui em cima, esta janela. Por que eu tenho esta janela se esta janela traz a mesma informação que está aqui embaixo? Né? Na verdade, não é bem a mesma informação. É que aqui, como teve poucos ativos que foram negociados, e é do mesmo grupo, ele condensa. Mas como ele teve só uma venda durante o mês de cada um dos ativos, ele mostra só um. Mas digamos que a Engie que os tivesse feito uma venda no dia 5, a outra no dia 10, outra no dia 15 e outra no dia 25 de julho. E aparecer todas as datas que você fez a transação e o valor individualizado de cada uma delas aqui, para eventualmente se quisesse conferir alguma coisa. E aqui, quando você posiciona o cursor nessa barrinha em cinza aqui, você pode ver mais detalhes que se você precisar das transações
que ele disponibiliza no banco de dados, né? Então, toda a informação está ali, ok? Então, é assim que funciona. Bom, vamos verificar aqui, então, no dia 1º do 8, né, que também esse ainda tem que recolher esse imposto, né? Então, 1º do 8 de 25 a 31/8 de 25. Vamos ver se já tem alguma a informação ali sobre. Então, tem o QBTC 11, que também é outra moeda digital, que é o Bitcoin, né? Então, foi feita uma venda. Então, agora eu preciso limpar minha calculadora, né? Então, foi feita uma venda ali de 2.000 ações, né? Que, na verdade, esse aqui não, eu falo ações, mas no caso do Bitcoin nem é bem uma ação, né? Ele é um ativo e ele é como fosse um índice que você compra, né? Nesse caso aqui, é, ele compara o preço, né? Ele faz a cotação de preço, estabelece um índice, e você então compra o índice do, do Bitcoin na Bolsa de Valores, na B3, ok? Através, logicamente, da corretora que você trabalha. Então, ok, eu tenho o Bitcoin aqui, eu preciso localizar ele aqui. Então, eu rolo essa tela também, né? Então, eu posso rolar aqui com a setinha e vou localizar onde é que está o QBCT 11. Está aqui, R$ 35 o preço médio. Trago ele aqui e ele já calculou para mim, 830,22. Então, eu tenho 830,22 para recolher de Bitcoin. Cliquei 2 vezes aqui, meu teclado está muito sensível. Então, tem esse valor de 830,22, que é relativo, então, ao Bitcoin. Então, veja, cada vez que você altera um mês, você olha ali, ele vai estar mostrando 1º do 8 a 31/8 de 25. O preço médio está aqui, e o preço médio da tua carteira está aqui embaixo. Daí é o valor total. Lembrando mais uma vez, essa carteira é uma carteira teórica, só para eu conferir, né, os lançamentos, ver se a calculadora está fazendo certo, se estou pegando certas informações, né? Foi para isso que eu fiz, ok? E quando eu clico nesse botão atualizar o preço médio, é quando eu quero fazer, estou achando que tem alguma divergência, alguma coisa, eu clico aqui, ele faz todo o processo novamente, ele calcula a carteira inteira e traz e mostra novamente aqui os dados. Mas a cada momento que você clica aqui, ele já faz a atualização de todos os ativos aqui, então também não há nenhum problema quanto a isso. Bom,